Boa tarde a todos e muito obrigada por nos prestigiar com sua audiência aqui nessa tarde, viu? Bem-vindo a mais um Conexão Social. Gente, o nosso programa Ressoar está no ar há 16 anos e durante esse período nós conseguimos transformar a vida de milhares de pessoas com nossas mensagens positivas e um conteúdo totalmente voltado para o desenvolvimento pessoal, seja com as entrevistas ou com nossas matérias e temas educativos. Mas também houve muita transformação na vida daqueles que participaram do nosso programa. E hoje eu trago aqui no nosso Conexão Social uma dessas pessoas que teve sua vida mudada após participar do quadro Ressoar Gente lá em 2019. Eu estou falando de Cláudia Canto. E ela saiu da cidade de Tiradentes, a periferia de São Paulo, né? Para quem não está aqui em São Paulo, é uma das maiores periferias que a gente tem aqui em São Paulo. E ela também venceu, né? Superou a pobreza, o preconceito e conquistou o mundo. E hoje ela é ghostwriter, biógrafa, escritora e palestrante. Já tem 18 livros publicados em português, inglês e alemão. E hoje ela vai contar aqui para a gente um pouco da sua história e também da sua experiência com o Ressoar. E eu quero te dar as boas-vindas, Cláudia Canto, dizer que é uma alegria te receber. A gente já conhece um pouco da sua história, a gente sabe da sua trajetória e que alegria te receber. Seja bem-vinda, viu? Nossa, a alegria é totalmente minha. Eu estou muito emocionada, acho que dá para sentir aqui na energia que eu estou emanando. Mas, Eunice, eu te peço a liberdade de agradecer. Porque por eu estar aqui hoje, foram necessários muitos percalços, nem tão tristes, nem tão alegres, mas que faz parte da caminhada. E o Ressoar, como você apresentou e disse muito bem, me ajudou muito nesse processo. Que bacana. A gente está muito ansioso aqui para te ouvir. Tem muita viu? coisa. E olha, você de casa vai se surpreender, porque a Cláudia, ela tem uma história de superação e quando a gente fala da superação, começa na nossa atitude. E ela vai começar a contar para vocês como é que foi a história dela, né, Cláudia? Sim. Eu nasci na periferia de São Paulo, moro no maior complexo habitacional da América Latina, você tem razão, 400 mil habitantes, a maioria é oriunda de subhabitações, como eu. Cidade de Tiradentes foi o primeiro lugar que eu tive um banheiro dentro de casa, então eu sou muito grata, não tenho a menor vergonha de falar isso, porque eu sou rica em qualquer lugar que eu esteja, porque a minha mente me possibilitou estar na cidade de Tiradentes, na Suíça, e eu descobri um outro tipo de riqueza. Então, quando eu comecei, nos idos da minha juventude, a entrar em contato com a literatura, eu comecei a entender que tinha um mundo paralelo que eu não conhecia, que era o mundo da educação, do conhecimento. Então eu mergulhei nos livros como bote salva-vidas. Então com 16 anos, 15 anos eu estava lendo os grandes clássicos que me possibilitaram ter um vocabulário mais erudito, mais diferenciado, me ajudou a fugir dos bullying na escola, porque eu soltava uma frase difícil e os meninos, deixa essa louca aí, não estou nem entendendo o que ela está falando. Então, quando você me pergunta da minha trajetória, eu preciso colocar da importância da educação, dos professores que me orientaram, dos livros que eles me indicaram. Então, isso foi, de fato, a força motriz para que eu pudesse hoje encontrar essa riqueza que me abre caminhos. Sua família toda era de Cidade de Tiradentes? Sim, nós morávamos em São Miguel Paulista, que é uma periferia ao lado, né? E era uma subhabitação mesmo. E seus pais eram muito cultos? Como é que era a educação dos seus pais? Não. Eu tenho uma trajetória da maioria da população brasileira, né? Minha mãe é semi-analfabeta, meu pai também. E tudo isso que aconteceu comigo, esse gosto pela leitura, eu costumo dizer que são os milagres que a vida nos dá e que às vezes a gente nem percebe. Então, o primeiro contato que eu tive com os livros foram mesmo aleatórios. Muito bom. E aí você cresceu ali na periferia e como é que você então, chegou um momento que você falou, preciso trabalhar, preciso escolher uma profissão, como é que você escolheu sua profissão? Sim, muito obrigada pela pergunta, porque também cai dentro desse conceito da importância da educação. Porque quando eu falei para a mamãe que eu queria trabalhar para comprar roupa de marca, porque eu era muito alienada, eu tinha 15 anos de idade. E aí eu lembro que eu coloquei uma mochila nas costas, fui para um bairro um pouco mais nobre, né? E sozinha, tímida, só que tem uma diferença do tímido que lê e do tímido que não lê.
né? E eu lia muito, então eu tinha um vocabulário. Mesmo presa ali, eu conseguia me sair em muitas situações. Então eu vi uma placa, precisa-se de moças. E eu fui lá, me apresentei, usei as palavras mais difíceis, que às vezes nem eu sabia o que eu estava falando, e o senhor gostou de mim e falou, vem aqui amanhã com a sua mãe porque eu gostei de você. Você tinha que idade? Tinha 15 anos de idade. E foi meu primeiro emprego numa fábrica de árvores de Natal. E aí eu comecei a elevar um pouco mais minha autoestima. Enfim, começo a trabalhar, depois fiz um curso técnico que me possibilitou pagar a faculdade de jornalismo, eu entrei nessa seara também. Enfim, foi por aí que eu consegui ter um pouco mais de liberdade financeira, ajudar minha mãe, mas a educação junto com o trabalho te eleva mesmo, né? Cláudia, então me fala como é que foi uma menina da periferia, negra, que agora chegou na faculdade de jornalismo, foi isso? Foi uma opção que eu fiz, porque na minha cabeça o jornalismo combinava muito com literatura, eu já tinha a escritora dormindo dentro de mim. Então, quando eu adentro a faculdade, eu estudava no Morumbi, uma das que eu frequentei, e aí era um impacto, era um choque cultural tremendo. Eu era a única negra dentro da sala de aula e eu percebia que lá já estavam todas as panelas construídas. E eu me perguntava, e a minha panela? E nisso eu não sabia que a minha panela também era muito rica. Meu amigo pedreiro, a minha amiga cozinheira, meu amigo padeiro, foram eles que me ajudaram depois, me ensinando pratos, minha amiga costureira me ensinando os melhores modelitos, porque ela trabalhava numa grande boutique. Então eu descobri que naquela época eu não soube aproveitar. Eu estava em contato com a sabedoria, mas os meus bloqueios e minhas crenças apagavam. Eu me sentia um patinho feio ali dentro. Então foi só depois que eu saí da universidade, que eu viajei, que eu abri a minha mente, que eu descobri um pouco da reprogramação mental, que eu descobri que eu era rica e que eu deveria ter aproveitado muito mais. E como é que foi esse momento que você saiu e teve a oportunidade de viajar? Então, também, olha de novo os livros fazendo os milagres na minha vida. Eu lembro que uma amiga minha falou, Cláudia, tem um local onde tem homem que tem muito dinheiro e homem lido. E eu estava no processo de querer compartilhar os conhecimentos que eu encontrava nos livros e não tinha ninguém na minha comunidade. E aí eu fui para o Parque do Ibirapuera. Eu lembro que eu fui toda fechada e ela, coloca uma roupa aí, que não sei o quê, vai mais expansiva, só que eu tinha um segredo. Eu sempre andava com um livro embaixo dos braços. Eu falava, o homem que gostar de ler, ele vai olhar para mim. A outra coisa que me salvava também é que eu era muito ingênua. Ainda bem, porque eu fiz uma cápsula protetora. Eu consegui fazer, a minha ingenuidade montou aquela cápsula. Quando eu cheguei no Parque do Ibirapuera, todos os homens olhavam para ela. Mas teve um que olhou para mim. Exatamente porque eu estava com o livro embaixo dos braços e ele chegou me perguntando que livro que eu estava lendo. Dentro do livro tinha uma poesia, na verdade um desabafo, que eu já escrevia naquela época. E eu mostrei o livro para ele e ele falou, muito boa, mas cheia de erros de português. Isso foi ótimo, porque todo mundo que escreve acha que, né? Enfim, e foi esse homem, que é um alemão, faço questão de falar o nome dele, que minha vida só mudou a partir de então, que é o Thomas Mellenhausen. Ele me ensinou tudo o que eu desconhecia. Ele me ensinou, ele me levou aos museus, aos teatros, me ensinou a comer, a me comportar e começou a falar na minha cabeça que não, que eu tinha uma história maravilhosa e que eu era bonita. E eu não acreditava. E quando ele falava para mim, eu falava, não, eu não sou bonita, porque eu sempre coloquei a intelectualidade para gritar à frente da estética. E quando ele fala para mim, eu começo a entender, não rapidamente, mas que tinha um outro mundo, e esse mundo era a Europa. Porque ele fala, a faculdade de jornalismo é interessante, mas se você ficar só nisso, você não vai ter chance. Você precisa fazer uma viagem para a Europa, conhecer outros países, outras culturas. Porque ele já percebia que eu era muito limitada, né? E aí eu começo a sonhar. Eu trabalhava já, juntei tudo que eu tinha, ou seja, nada, juntei os 500 euros na época e fui para Portugal com uma mochila nas costas. Chegando em Portugal, a realidade caiu, ou seja, eu me inseri ali no processo de imigrante legal e tinha que trabalhar. Na terceira semana eu já não tinha mais dinheiro. E foi quando eu comecei a trabalhar como empregada doméstica numa mansão em Lisboa.
cuidando de 2 anciãos, ela tinha 89 e ele tinha 90 mais ou menos, oriundos da África do Sul, e ela olhava para mim e falava, com você eu posso sair às ruas porque você não é negra. Foi bom para mim, Eunice, porque pela primeira vez eu entendi a importância de valorizar as minhas culturas afro-indígenas. Quando eu percebi que aquilo que eu estava vivendo parecia que eu estava no século XVIII, eu aproveitei mais uma vez. Eu pensei, daqui vai sair meu primeiro livro. E eu me agarrei nesse sonho. Aquela casa, eu estava praticamente presa, entre aspas. Você era bem tratada lá? O que era problemático é que eu não podia sair da casa, eu só tinha um dia de folga. E uma alma livre como a minha, eu fui para estudar, eu fui para conhecer gente. Então eu tinha tudo aquilo muito preso dentro de mim. Então eu fui tratada bem, não tive problema nenhum. Se eu quisesse ter pego minha mochila e falar, chega, eu vou embora, eu poderia ter feito, tá? Eu não estava presa de jeito nenhum, a minha mente é que estava presa. Só que na 3ª semana eu me agarrei no meu sonho de me tornar escritora. Eu costumo dizer que no meu quartinho senzala, olhando para a vassoura, eu recitei uma poesia assim, de uma forma aleatória. Olhei para a vassoura e falei, ela me olha, rude e serena, absoluta e mordaz, já começa a se preparar, sabe que eu estou em suas mãos. Ai, minhas mãos estão ásperas e sem encanto. Se eu pudesse dizer que ela está obsoleta e não consegue varrer um grão de feijão. Me usa, me abusa e me domina. Morte a todas as vassouras. Alguma coisa estava me dizendo que eu estava naquela casa para me tornar escritora. E eu começo a escrever. Quando eu percebi que o conteúdo já estava satisfatório, eu comprei a minha passagem. Quando eu chego no Brasil, eu me tornei mais uma vez órfã dos escritores que querem escrever e não têm editoras. Enfim, depois de muita luta, eu consegui, de forma independente, lançar meu primeiro livro, que é o Morte às Vassouras. Ali você tinha que superar novamente. E a superação é todo dia, né, Cláudia? É isso que às vezes a gente não entende, porque na sua situação você podia se vitimar de várias formas, porque é isso que as pessoas fazem, né? Quando não dão oportunidade pra gente, ou a gente desiste, ou a gente fica de mal do mundo, né? Se torna uma pessoa amarga, reclamona, né? E fecha mais as portas. Sim. E aí, o que você fez? Você desanimou? Eu passei por tudo isso. Como é que você fez quando as pessoas te rejeitaram como escritora? Todo esse processo que você colocou, eu passei. Eu me vitimizei, eu fiquei agressiva, eu me rebelei contra as pessoas, eu bati em portas que não me abriram e isso me deixava muito, muito chateada e eu coloquei uma agressividade para fora. Eu tive todo um processo de transformação. Começa a culpar os outros, né? Os outros e a sociedade que de fato tem muita culpa, só que quando você percebe que você tem o ouro dentro de você, eu buscava o potinho de ouro que eu achava que estava na Europa, mas o potinho de ouro estava exatamente na minha comunidade, com as riquezas que eu tinha lá. Então, quando eu começo essa transformação, aí que eu vou ficando mais centrada, mais calma, e foi exatamente quando o Ressoar apareceu na minha vida. Antes de você falar do Ressoar, eu queria que você falasse do momento mais difícil, de tudo isso que você passou, o que você acha que para você foi assim crucial, que você falou, agora eu tenho que dar um jeito nessa situação? As dificuldades, obviamente, a descrença, né, que as pessoas colocam no teu trabalho, o olhar de desdém da sociedade. E quando você não está forte o suficiente, quando a tua autoestima não está evoluída, você se deixa levar. Então você escuta de um, de outro, escritora da periferia, negra, não sei o quê, é tão difícil, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo que eu escutava, eu falava, eu vou te surpreender. Mas as palavras que vinham não era assim na tua cara, né? É o risinho, é o desdém. É velado, né? É velado. É a indiferença. É a indiferença, que a gente fala, né? É os nãos. A indiferença, ela não tem cara, você sente ela, né? Sente. Então, acho que foram essas pequenas cicatrizes que eu hoje consegui me curar, que me fizeram cambalear muito no começo da carreira. E como é que o Ressoar entrou na sua vida? Ai, que bom. A gente está bem curioso para saber, viu? Quando o Ressoar apareceu, eu tinha dado uma entrevista num programa e eu não me saí muito bem. E aquilo, quando falava dessa entrevista, para mim era como se fosse um açoite na minha alma. E aí eu entrei em contato com o Ressoar, alguma coisa assim nesse sentido, porque eu criei uma assessora de imprensa que era eu mesma do meu trabalho. Eu fui buscando atalhos. E o Ressoar apareceu num convite de ir conhecer a minha história na própria cidade de Tiradentes. E foi nesse momento que eu consegui
me abrir e falar de uma forma límpida, discernida, equilibrada, de qual a importância da história, dessa história que eu carrego para muitas pessoas, que acho, modestamente falando, que eu sirvo como exemplo para muitas pessoas, e o Ressoar conseguiu captar toda essa mensagem, e a partir de então eu comecei a ministrar palestras, porque... Você apareceu no programa, contou, e aí você mostrou quem você era mesmo, teve liberdade. Muita liberdade, e foi na cidade de Tiradentes, o meu território, e você não sabe, a partir desse programa, eu comecei todas as vezes que eu ia ministrar palestras em presídios, fundações casas, escolas de periferias, favelas, o Ressoar estava à frente, então eu colocava o programa. E abria a porta. Porque era o meu cartão postal, olha gente, olha como eu sou de verdade isso. Então eu sou muito grata à Rede Record, ao Ressoar, a você que está me dando essa oportunidade de novo. Ai, que bom. E a gente também fica muito feliz, né? Eu sempre falo aqui para as pessoas mandarem para a gente a história delas e até a sugestão de quem elas querem, porque assim, o objetivo do programa e do Instituto Ressoar é de fato transformar a vida das pessoas, né? A gente já falou isso aqui, mas vale lembrar que o Instituto Ressoar ele foi criado pela Record TV lá em 2005, com esse objetivo, da gente chegar nas pessoas com essa proximidade. Porque assim, a emissora é grande e ela tem a grade dela já formada e enfim, uma grade comercial também, que não tem um espaço. E quando a gente criou o Instituto, e eu tenho muito orgulho de estar aqui desde a criação dele, né? A gente abriu, o primeiro projeto nosso foi o programa. E desde o começo, tanto que o programa ele é totalmente social, né? A gente foi pesquisar de que maneira que a gente consegue chegar nas pessoas, como a gente consegue levar uma informação que transforma a vida das pessoas. Não que a grade não transforma, mas tem um outro objetivo, né? E personagens anônimos, né? Como eu. Sim, e são pessoas nesses anos todos, instituições. Então, eu fico muito feliz de trazer você e contar a sua história e saber que a gente impactou. Você é uma das pessoas que está representando tantas aqui, né? Bom. E isso é muito bom, uma satisfação muito grande mesmo. Acho que a gente é que fica mais grato por você estar aqui, viu? De verdade. Obrigada. Mas eu queria que você falasse também, o que você acha por que você teve esse talento? Você causou ele, você procurou, alguém te incentivou? Como é que foi que nasceu a Cláudia escritora? A escritora já estava dormindo em mim. Eu já gostava muito de adentrar a alma das pessoas. Às vezes as pessoas me falavam uma frase e eu ficava procurando coisas por trás das frases. Eu sempre estava analisando de alguma forma as entrelinhas da vida. Às vezes eu passava de ônibus, olhava uma cena, aquela cena eu pensava, gente, isso dá um livro. Será que ninguém está vendo isso? Isso é poético, isso é lírico. Então acho que já estava ali mesmo. Sim, eu te perguntei isso porque eu queria muito... que a gente ajudasse quem está em casa agora, principalmente nesse momento que a gente ainda vive de pandemia, muita gente descobriu talentos que não sabia que tinha, né? Foi um momento de muita reflexão para todo mundo e as pessoas descobriram talentos que estava lá escondido, adormecido e tudo mais. E esse é um talento particularmente, tá? Talvez porque eu sou da área, mas é algo que mexe muito com o meu coração. Alguém que sabe escrever. Porque quando você sabe escrever, você consegue tocar o coração das pessoas, você consegue verdadeiramente transformar a vida das pessoas. Só que para você escrever bem, você também tem que saber e gostar de ler, né? Exato. Você tem que ler. É primordial. E assim, a gente falou muito aqui, eu quero que você fale melhor o que é um ghostwriter, o que é uma pessoa que escreve livro para outras? Como é que vê esse talento? Porque você, nesse seu dom, você colocou aí, só que a gente falou aqui, pelo menos 3 ou 4 profissões. E quem está em casa agora, que escreve bem, né? Você que sempre foi elogiado nas suas redações, na escola. Então, às vezes você tem esse talento e você não sabe o que fazer com ele. E eu queria que você falasse para as pessoas. Quando a gente tem o dom, mas não tem esse amparo para desenvolver, para entrar no mercado editorial, eu acho que o mais importante é você buscar atalhos. Ai, Cláudia, mas o que são esses atalhos?
Quando eu descubro que eu sou escritora e que eu preciso dessa assessoria de imprensa, que eu preciso disso, disso, aquilo, eu fui vendo o que eu tinha ali ao meu redor. Eu não ia esperar alguém me chamar para um programa de televisão, não ia ficar esperando sentada os meus livros gritarem e chegarem numa grande editora. Então eu me autopubliquei. Você colocou muito bem das reflexões que a pandemia nos obrigaram a fazer. Nós voltamos muito para dentro de nós. E quando eu estou nesse processo de pensar o que eu vou fazer da minha carreira sem dinheiro, como que eu vou fazer a pandemia aí? E aí eu comecei a entrar em contato com mulheres brasileiras na Europa. E aí eu comecei a contar a história delas, escrever histórias delas. Foi aí que eu começo a trabalhar como ghostwriter, que é o escritor fantasma. E hoje eu tenho 18 livros publicados, já tenho 6 biografias em português, inglês e alemão. Isso é muito bom, né? Muito. É palestrante. Sou palestrante. É convidada para grandes congressos. Sim. E isso é maravilhoso, né? Foi trabalho de formiguinha. Isso é muito bom. Mas também me parece que você é modelo. Fala um pouco sobre isso. Ai, meu Deus. Como é que isso aconteceu? Que doideira. Foi quando eu começo a entender que eu tenho uma beleza, como todas nós mulheres sagradas temos, cada um com o seu jeito, com a sua beleza específica. Quando eu entendi que não, eu poderia sim usar o meu jeito, a minha forma de me vestir, eu comecei a elevar a minha autoestima. E eu comecei a chamar a atenção de muitas pessoas. Me descobriram, eu estava exatamente entendendo que a minha beleza, sim, era uma beleza diferenciada, como de todas nós, cada um tem a sua, como eu já disse. E eu fui descoberta andando na rua por uma agência de modelos, me chamaram e falaram que estavam fazendo processo com mulheres maduras. E era exatamente esse processo que eu estava. Então, uma coisa foi puxando a outra. Eu entendi também que quando a gente acende a luz, a nossa lamparina interior, as pessoas começam a notar a gente. A beleza, e quando falam, a beleza interior não é importante, é importante, muito, acho que é a principal, né? É. Eu descobri também, Eunice, dentro desse processo de evolução mental e espiritual também, que essa riqueza que muitos colocam, que você é rica, você tem que morar numa mansão, você tem que ter um carro importado. Eu comecei a entender que a minha riqueza, eu sou rica na minha comunidade e com o dinheiro que eu economizo, por exemplo, na compra de um vestido de R$100, comprando esse mais barato, eu me dedico a outras coisas, ao estudo, às viagens, eu gosto muito de restaurante. E aí eu comecei a entender, não, peraí, eu não preciso sair da cidade de Tiradentes para mostrar que eu estou num bairro supostamente mais nobre, mas se eu tenho tudo aqui, eu como 7 tipos de frutas por dia, porque eu vou à feira e compro tudo a R$1 na comunidade. É R$1. As pessoas, Cláudia, eu não acredito. De fato, que hora que você vai à feira? Eu vou à feira mais tarde e eu compro frutas nobres. Então eu comecei, Eunice, perceber o seguinte, que eu não precisava sair dali. Porque eu sou rica na favela da Rocinha, em Paraisópolis, na cidade de Tiradentes, na Suíça, que eu acabei de voltar, em Paris, da Suíça, em Paris, em qualquer lugar, porque a minha mente permite que eu esteja em qualquer lugar, porque eu consegui fazer essa construção dentro de mim. E eu faço questão de colocar que eu despertei para essa mente milionária. A riqueza que eu achava que estava lá em Portugal, na Europa, estava ao meu lado e eu não enxergava. Na verdade, está na mente, né, Cláudia? Na mente. E quando eu falo também, mas pensamento positivo não paga as contas. Não paga. Não paga, mas o negativo muito menos. Sim. Muito menos. E o positivismo não faz você conseguir, por exemplo, estudar, viajar. O negativo piorou. Então, se tem uma opção que eu fiz na minha vida é ser positiva. Eu falo que pensamento positivo por si só é para os fracos. Os fortes têm ações positivas. Isso Vai mesmo. lá e conquista. Olha onde eu tô, gente. Então, eu tenho muitas contas para pagar e eu estou desempregada. Eu sei que a gente está passando um momento muito difícil no Brasil, no mundo. Mas onde que você está colocando o seu dinheiro? O que eu posso fazer para melhorar meu viés financeiro? Que curso que eu posso fazer? Na cidade de Tiradentes tem 3 escolas técnicas. E o curso técnico possibilita você ter um emprego melhor. Gente, não tem outro caminho a não ser a educação e a cultura. Porque com a educação e a cultura você pode estar aqui de chinelo. A gente já está conversando normalmente. Sim, com certeza. Não é? Então, às vezes a pessoa está com a roupa, com o corpo todo de marca, fazendo propaganda de graça para as grandes marcas, né? E na casa não tem comida, né? Às vezes está com um carro importado, pagando prestações caras e passando dificuldade. Para quê? Para mostrar para os outros, gente. Né? Então eu comecei a entender, não, eu posso ser o que eu quiser ser. Então eu queria que você aproveitasse esse momento
para você poder dar um conselho para quem está em casa e está passando por um momento difícil, que é o que não falta. As pessoas estão passando por momentos muito difíceis, a gente sabe. Agora, principalmente para aquelas pessoas que moram em lugares que elas consideram marginalizados e sem oportunidades, né? E que às vezes é como você falou, as oportunidades estão ali, mas ela não está enxergando, porque ela está muito presa no vitimismo, né? Muito presa na dificuldade. Queria que você ajudasse essa pessoa, que eu acho que você tem muita bagagem para isso. Eu acho que o meu exemplo mesmo fala por mim, de buscar atalhos dentro da comunidade, de entender o processo da centelha divina que habita em nós. E quando eu digo a centelha divina, eu falo desse lado que a gente tem. Não é bíblico? Somos deuses, imagem e semelhança do Pai. Gente, está tudo dentro da gente. A gente pode muito bem buscar atalhos que nos possibilite amanhã, se eu quero sair da comunidade, eu não tenho nada contra, eu quero morar num bairro melhor, não tenho nada, cada um faz o que quer da vida, né? Então eu penso assim, se o importante é você viver o agora. O que você tem agora? O que está na tua frente agora? Porque eu quero um carro, porque eu quero uma casa, mas agora você não tem nada disso. O que você tem agora? Agora eu moro na cidade de Tiradentes, 400 mil habitantes, ali cheio de atalhos que me possibilitam ter uma qualidade de vida melhor. É aqui que eu vou viver e é aqui que eu vou construir a minha fortuna. Gente, as oportunidades estão na nossa frente, muitas vezes, e a gente não enxerga. Então, o momento é agora. Muito bom, Cláudia. Te agradecer, te parabenizar por tudo isso que você falou aqui. Mas antes, eu quero que você fale dos seus contatos, das redes sociais e mostre os seus livros, né? Eu trouxe aqui, vou mostrar um pouquinho. Esse daqui é o Encontros e Desencontros do Caminho da Luz, que é a biografia do Luciano Gonzalez. A gente lançou esse livro na Suíça recentemente. E o livro que embasou tudo que nós conversamos aqui, Eunice, é esse daqui, ó, Riqueza Ignorada, a Grande Descoberta, que é o tema da minha palestra. Como eu falo que eu sou rica até com R$1 no bolso e que todo mundo pode ser. Muito, e também muito adentrando, já divulgando a palestra, peço a liberdade. Sim. Esse Riqueza Ignorada, a Grande Descoberta é um conteúdo de uma palestra minha e também o Despertar da Deusa que está em todas nós. Então agora eu estou indo também para falar sobre o sagrado feminino, sobre a essência, sobre as nossas belezas muitas vezes perdidas, a nossa potencialidade, a nossa essência de mulher. Agora, como é que as pessoas te encontram? Tem um site que é claudiacanto.com.br, @escritora Cláudia Canto no Instagram, Facebook também eu sou bastante ativa e tô aí, é só chamar, às vezes eu falo com todo mundo no direct quando eu tenho tempo, mas eu procuro responder sempre, estou super à disposição para ministrar palestra aonde vocês queiram me levar. Pode ser no lugar considerado mais marginal ou no lugar mais chique que for, porque agora eu sou dessas, eu estou em todos os lugares. Muito bom. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Estou emocionada com essa história, com tudo que você falou aqui. Foi muito bom mesmo. Ai, que bom. Eu estava muito ansiosa. Obrigada mesmo, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe seu trabalho lá. Continua firme, conta com a gente sempre, viu? Muito obrigada. Obrigada, gente. E eu queria te agradecer, gente. Que bom receber a Claudinha aqui e conhecer a história dela, né? E isso eu tenho certeza que me inspirou muito e vai te inspirar também. A partir de hoje a gente vai poder... Eu acho que para mim aqui eu vou muito mais agora chamar você para isso, porque senão não vai nem fazer sentido eu estar aqui todo domingo, viu? Eu venho aqui para isso e eu me sinto muito honrada de trazer sua história e eu quero ouvir a sua também, viu? Quero te agradecer, te convidar para nos seguir, siga a Cláudia, siga o programa Ressoar, me siga, manda sua sugestão lá, manda também o seu feedback, se você acha que alguma coisa a gente também, para a gente mudar, para a gente melhorar, eu vou ficar muito feliz de receber aqui a sua mensagem, viu? Foi assim que você me achou, não foi, Cláudia? Foi. Mandando sua mensagem. Exatamente. Então, obrigada mesmo por sua audiência. Tenha um ótimo domingo, viu? E até o próximo. Um abração.